gente, como é que vocês estão? Hoje nós vamos começar a falar do universo de Mass Effect e eu resolvi começar com uma das grandes questões da trilogia, que são os Reapers. Quando a gente fala sobre Reapers, é assunto que não acaba mais, então eu tive que dar uma enxugada pra caber no vídeo. Também é bom avisar que muito do que eu vou falar aqui no vídeo são coisas que a gente só descobre durante o Mass Effect 3. Então acho que vale um aviso de spoiler. Os Reapers são aquela raça que a gente basicamente tenta impedir de matarem os orgânicos durante toda a trilogia. Nas próprias palavras do Legion, os Reapers são várias mentes orgânicas que foram colocadas em formas de máquinas imortais. Então um Reaper tem o equivalente a várias mentes orgânicas. Os Reapers normalmente ficam entre galáxias, naquelas partes mais escuras do espaço onde não tem estrelas. E eles hibernam lá por milhões de anos. Até que um dia eles acordam e tentam matar todo mundo. Nós os conhecemos como Reapers, que foi o nome dado pelos Protean, mas os Geth chamam eles de Old Machines, que seria máquinas antigas. Os Reapers foram responsáveis por construir algumas das coisas mais importantes do jogo, como os Mass Relay, que é basicamente aquele negócio que faz a gente passar de um lado para outro muito rápido, e a Citadel também. Quando a gente fala de Reapers, normalmente nós cruzamos com o termo endocrinação, e é basicamente um efeito que a tecnologia dos Reapers causa em mentes orgânicas. Orgânicos que têm longo contatos com Reapers podem meio que começar a ser controlados pelas vontades dessas máquinas. O processo pode acontecer tanto involuntariamente, ou os Reapers podem ver um orgânico que é interessante e começar a exercer essa espécie de lavagem cerebral. Isso pode chegar num ponto em que o orgânico se torna um escravo mental completo da vontade dos Reapers. O Saren passa pelo processo da endocrinação no Mass Effect 1. A gente vê durante todo o Mass Effect 1 e no começo ele tá de um jeito e ele vai piorando até que chega no final do jogo e ele praticamente não tem vontade própria. Apesar dele achar que aquela é a vontade própria dele por muito tempo, não é. É o que os Reapers fazem ele pensar. The Illusive Man também passa por isso, que a gente vê no Mass Effect 3. A endocrinação normalmente é um processo irreversível. Basicamente eles ficam vulneráveis no momento que eles hibernam, por isso que eles migram para esses lugares da galáxia que é muito difícil dos orgânicos irem para impedir que eles sejam dizimados enquanto eles estão hibernando. Há muito tempo, numa galáxia muito distante, existiu uma raça de seres aquáticos que dominavam as galáxias chamados Leviatãs. Sim, tem a ver com aquela DLC do Mass Effect 3. Os Leviatãs percebiam que havia um conflito muito forte entre orgânicos e sintéticos, então eles resolveram criar um Reaper, que é uma forma de inteligência para arrumar um jeito de impedir os orgânicos fossem destruídos pelos sintéticos, porque pelo que os Leviatãs estavam vendo, era esse o caminho que as coisas estavam levando. Só que por algum motivo os Reapers se voltam contra os Leviatãs que sobram, eles pegam a mente deles e colocam pro Reaper existente absorver. Esse Reaper é o Harbinger, aquele lá com quem a gente fala no Mass Effect 3, que é o Reaper mais antigo de todos. Então basicamente os Reapers foram criando esse ciclo, eles iam pra essa parte do espaço super escura, hibernavam, aí eles acordavam e aí já tinha toda uma nova raça de orgânicos, eles iam lá, destruíam tudo, absorviam umas mentes, voltavam a dormir e ficava nesse ciclo e ninguém tava entendendo muito bem por quê. Os Protean eram uma raça muito inteligente, assim como os Leviatã, quando os Reapers acordaram, eles também estavam tendo conflitos com os sintéticos da época. E eles começaram a ver a ameaça Reaper vindo e eles tentaram de tudo pra impedir, né? Só que assim como todas as raças orgânicas antes deles, eles não conseguiram fazer muito pra impedir. Mas o que os Protean conseguiram, que ninguém tinha conseguido até o momento, é que algumas das mentes mais importantes se isolaram em Ilus e começaram a estudar formas de derrotar os Reapers. Os cientistas Protean começaram a criar o protótipo de uma arma, que é aquela que a gente tenta montar durante Mass Effect 3, chamada o Crucible, só que tinha uma coisa faltando e eles não sabiam o que eram, e enfim, quando a gente vai pra Ilus a gente descobre que eles morrem de qualquer forma, então fica incompleto. Bom, no Mass Effect 1, tem aquele Reaper lá, o Sovereign, que depois a gente descobre que tá controlando o Saren. Ele é meio que o Reaper responsável por começar o novo ciclo, pra trazer
aqueles Reapers que estavam adormecidos para as galáxias que tinham as vidas orgânicas novas e tal, o Sovereign precisava ativar o Mass Relay da Citadel. Só que não ia dar muito certo uma máquina daquele tamanho chegando lá. Deixa eu ativar aqui pros meus brothers chegar e matar todo mundo. Não ia dar muito certo. Por isso ele usou a endocrinação no Saren. Mas enfim, de qualquer forma não funciona, né? O Shepard consegue impedir. Só que os Reapers percebem isso. Então eles começam a ficar interessados não só na Shepard, mas nos humanos em geral. Então eles usam os Collectors pra sequestrar humanos, fazer alguma coisa com eles que na época que a gente começa a jogar o Mass Effect 2... a gente não sabe, né? E aí, depois que você joga o jogo e começa a investigar, primeiro você descobre que os Collectors são Proteans, estavam sendo usados como teste e escravos mentais. E aí eles veem nos humanos meio que a nova leva de Collectors, não só porque Shepard era um humano, mas também porque os humanos, aparentemente de todas as raças, são os que tinham maior tipo de variação genética. E eles acharam isso interessante, então eles estavam tentando pegar os humanos pra fazer a mesma coisa que eles fizeram com os Proteans. E por isso que no final você derrota aquele bicho humano Reaper lá, que eles estavam tentando fazer um Reaper meio baseado em humano. Mas mais uma vez isso não funciona. Só que desde que o plano do Sovereign tinha dado errado, os Reapers meio que começaram a ir em direção das galáxias que tinham esses orgânicos, continuar o ciclo da destruição que eles sempre tinham que fazer, e a gente ainda meio que não sabe o porquê, né, nessa altura do campeonato. Então, meio que durante todo o Mass Effect 2 e o período entre Mass Effect 1 e 2 e 2 e 3, eles estão indo, e aí a gente descobre os planos dos Proteans, pega os negócios do Crucible. Basicamente o jogo é a gente tentando arrumar o War Asset pra construir o Crucible e derrotar os Reaper, né? E aí a gente descobre que o Catalyst, que era a última peça que precisava, que os Proteans não conseguiram encontrar o que era, é a Citadel. Por isso que eles mandam o The Illusive Man, que, né, também estava endocrinado, pra Citadel, pra impedir que o Shepard e a galera conseguissem usar contra os Reapers, né? Depois disso tudo que eu falei, a gente ainda não sabe por que os Reapers ficam fazendo isso o tempo todo. Eles vão lá, dormem, acordam, destroem todo mundo, dormem, acordam, destroem mais uma galera e ficam fazendo isso forever. Os Leviatã construíram eles pra evitar que uma extinção acontecesse, mas eles vão lá e fazem exatamente isso. Inclusive foi muito interessante eu pesquisar essas coisas pra esse vídeo, porque eu não entendia muito bem o motivo, assim, eu sabia mais ou menos, mas eu fui entender melhor agora. Inclusive me deu uma nova ótica sobre os finais de Mass Effect 3, o que é curioso porque ontem eu soltei um vídeo sobre o assunto. Então o que é esse tal de ciclo da extinção que os Reapers fazem toda vez que eles terminam de hibernar? Eles são essa inteligência que foi criada pelos Leviatã para entenderem como impedir que os sintéticos destruíssem os orgânicos. E a partir disso os Reapers começaram eles mesmos a destruir tudo, né, todo tipo de vida daquele ciclo. Eles pegam, armazenam parte disso neles e voltam a dormir. Porque é meio que a ideia de preservar a vida de verdade. Isso vai ser um pouco filosófico. Basicamente, no universo de Mass Effect é impossível evitar o conflito entre orgânicos e sintéticos, é impossível evitar que isso leve à extinção. Os Protean estavam passando por isso, os orgânicos da época da Shepard estavam passando por isso com os Geth. Então, para realmente preservar todo o conhecimento e tudo que foi avançado com aquele ciclo, os Reapers vão lá, matam todo mundo, absorvem aquilo, porque no momento que eles absorvem o conhecimento daquela geração, digamos assim, aquela geração e aquela vida não foi perdida. No momento que você para pra pensar que um Reaper é uma junção de várias mentes, então quando você absorve algumas mentes daquela geração, aquilo não foi perdido, porque vai ficar com o Reaper pra sempre. Vai permitir que o ciclo da vida continue, que uma nova raça de orgânicos apareça, que eventualmente vai construir uma raça de sintéticos, que eventualmente vão tretar, ao mesmo tempo que constroem coisas novas que os outros ciclos não fizeram, que na cabeça deles esse é o ciclo, e se eles meio que deixam assim para os sintéticos e orgânicos se destruírem, não vai existir nada pra guardar aquele conhecimento, porque eles vão se destruir, todo mundo morre, ninguém guarda aquele conhecimento e aquilo realmente foi perdido. E aí isso me fez começar a pensar, será que então o final de Síntese não é
o correto, assim, tipo, o mais correto de todos, assim, de acordo com a teoria da endocrinação, não. Mas a gente sabe que ela não é canon, então. Porque sempre me pareceu que aquela criança lá do final do Mass Effect 3 queria meio que te empurrar pra você escolher a decisão do meio, sabe? E como eu não confiava naquela criança, eu fiquei meio assim, de escolher sínteses, além dos motivos que eu já expliquei no meu outro vídeo, né? Mas aí eu fiquei pensando, então será que a solução não é, tipo, juntar orgânicos e sintéticos? Ou será que, independente disso, esses orgânicos que são meio sintéticos vão continuar criando só sintéticos, vão continuar brigando, ou a junção desses dois vai fazer com que um outro tipo de conflito ocorra? Então, no final das contas, não vai adiantar nada. Enfim, eu comecei a pensar muita coisa enquanto eu tava organizando o roteiro desse vídeo. Eu não cheguei numa conclusão, por isso eu amo Mass Effect, que agora eu vou ficar pensando nisso por um bom tempo. É isso aí, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, dar joinha, curtir a página do Ideias em Roxo no Facebook e visitar o blog porque tem outras coisas lá. Apesar desse ter sido um vídeo que eu normalmente faria, eu ainda estou no Veda durante todo o mês de abril, então se você tiver uma sugestão de vídeo pra esses dias aí, pode escrever nos comentários. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.